Agora a gente vai apresentar... Não, antes... História da tradução e interpretação em Libras. E o outro ponto, né, que seria o segundo momento, é sobre debates educacionais em tradução e interpretação das línguas de sinais. E a mediadora convidada é a Vanessa Mandriola. E esse é o sinal dela. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse auditório do COINES e com muito orgulho de receber vocês aqui. Agora vamos dar início à segunda etapa de palestras e eu convido para assistirem à palestra sobre a criação de uma videoteca acadêmica em Libras para alunos dos cursos de graduação em Letras Libras. Serão dois palestrantes, Daphne e Rodrigo. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Estou um pouquinho nervosa, né, por todos estarem me olhando, mas vou tentar ficar... Eu vou evitar, né, ficar os dois aqui para que possamos dividir a nossa palestra. Quando chegar na metade da palestra, ele vai dar continuidade à apresentação. Pulou um slide? Tem como retornar para o início? Pode voltar, por favor? Então, eu estarei falando sobre o trabalho que está em desenvolvimento na UFRJ, junto com o Rodrigo. E nós criamos a videoteca. O que seria a videoteca? É uma biblioteca, mas de vídeos. E como seria isso? Volta. Ok. O que é a videoteca? A videoteca é um site que comporta diversos vídeos em línguas de sinais que tem respeito com as temáticas do curso de Letras Libras, porque nós trabalhamos para os cursos de Letras Libras, na produção de material didático para esses cursos. E no site temos algumas coleções. Todos os textos eles são feitos pela equipe do Departamento de Letras Libras, que produz e o hospeda nesses sites. O texto em língua portuguesa ele é traduzido para a língua de sinais. Não é produção direta em língua de sinais, não. Alguns sim, alguns são produção direta em língua de sinais, que são gravados e colocados. A equipe discute, né, como produzir esse material em Libras. Outros materiais são textos, né, de outros autores, que são traduzidos para a língua de sinais. São organizados e são produzidos em Libras. E qual o público que ele atende? Principalmente os alunos dos cursos de Letras Libras, bacharelado e licenciatura. E são todos os conteúdos disponíveis na internet, qualquer pessoa pode acessar. Mas por que foi criada essa videoteca? Na realidade, a gente percebe a escassez de material didático. E nós percebemos que nos cursos de Letras Libras tem alguns materiais em língua portuguesa, mas o objetivo do curso de Letras Libras seria materiais em Libras. Mas onde estão esses materiais? Alguns professores começaram a solicitar as traduções de materiais e algumas produções também. Então, nós demos início a esse trabalho, a pensar como disponibilizar esses materiais. Mas, na verdade, muitas pessoas produzem materiais em DVDs. Por exemplo, vou levar na Amazônia, mas como será isso? Um site é fácil, né, ter acesso. Se a gente produzir esse material e colocar num site, ele é disponível para qualquer pessoa que tiver interesse em ter mais conhecimento, qualquer pessoa do mundo. Pode passar? Volta, por favor. Todos os vídeos, eles não possuem legendas.
Algumas pessoas reclamam, esse material seria melhor se fosse bilíngue, ter legenda em Libras. Mas o objetivo é justamente que esse material ele seja em Libras. Porque a maioria já tem texto em português pronto. Mas eu não sei Libras. Então tem acesso ao texto em português. E também o curso é de letras Libras. O objetivo não é para pessoas que não saibam língua de sinais. Os alunos eles sabem as duas línguas. Esse é o objetivo e público-alvo do curso também. E o objetivo é que seja valorizado a Libras. Porque todos estão acostumados a Libras como língua de diálogo, em eventos, festas. Mas quando a gente pensa em língua de produção do conhecimento, é só a língua portuguesa? Não, Libras também. Isso é possível, é viável ser produzido em Libras. Porque Libras é língua, é acadêmico e é formal também. Por isso que nós optamos por essa língua. Libras, no caso. Tem algumas imagens, alguns autores que são colocados em língua portuguesa, sim. Mas o vídeo, ele não possui legenda. Ele é todo feito em Libras. O embasamento teórico, temos dois autores, Fernandes e Medeiros. E fala justamente sobre a necessidade de se traduzir materiais em Libras, para que haja esse reconhecimento linguístico inclusivo. Fala que é importante ter em Libras, mas cadê o material em Libras? Então, nós precisamos desses materiais. E também, se esses materiais em Libras, o surdo conseguir acessar de forma muito fácil em vários dispositivos, ele vai ter autonomia de escolher a hora de estudar, se ele quer estudar, assim como nós ouvintes. Acostumamos o tempo inteiro a escolher, eu quero ler, amanhã eu continuo. O surdo também tem que ter esse direito de poder ver o vídeo, pausar, fazer uma outra coisa, anotação, resumo, de forma autônoma. Pode passar? E sempre a gente pensa também a respeito do letramento. Já me perguntaram algumas vezes, o surdo consegue ler em Libras? Sim, pela questão do letramento. O surdo, ele pode ler também. Se eu sei ler inglês, mas eu tenho uma dificuldade de compreensão, às vezes na minha língua eu consigo compreender com muito mais conforto, porque o texto acaba sendo mais funcional. Porque tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Então isso combina com o texto. Porque eu estou acostumado a ler esse tipo de texto. Mas o surdo não tem costume de ler esse tipo de texto na língua dele. Então, ele nunca vai ser letrado dessa maneira para compreender essa tipologia textual. Então, por isso que o letramento é importante. É o que o autor nos retrata, né, sobre esse conceito de letramento. Pode passar? E nós, da UFRJ, estamos num processo de tradução e na criação para atender a nossa área. E, na verdade, não é o foco da pesquisa. Tem outros textos que nós estamos escrevendo, né, sobre o processo de tradução. Mas auxilia também no processo da videoteca, porque a gente tem que compreender sobre tradução antes, isso é importante, por isso colocamos aqui ao lado. Próximo. Quem compõe a equipe de produção da videoteca? Pode passar. Temos algumas fotos. A primeira sou eu, coordenadora do projeto, e também sou roteirista, faço vídeo, faço tradução, muitas coisas. O Rodrigo também, que está aqui, as mesmas funções são desempenhadas pelos dois. Temos também a Helena. A Helena, ela faz a revisão. E também, na hora da filmagem, ela atua como supervisora também. E também a Clarissa, que é surda, e é a única surda no projeto, né? Mas, na verdade, a gente queria que tivesse mais surdos. Mas os surdos estão todos ocupados, estudando mestrado, doutorado, não tem tempo. A Clarice também está estudando, né? Mas ela aceitou da mesma maneira a colaborar com a equipe. Então, todos fazemos tradução e ela revisa, né? Dando sugestões de melhoria, como fazer o texto funcionar da melhor maneira, por ser a primeira língua dela. E temos também dois profissionais que são da área de TI. Um é o João, que faz a edição dos vídeos, e o Oscar, que coloca no site, nossa plataforma, então ele que elabora essa parte do site. Próximo. E como funciona a videoteca? Agora o Rodrigo está nos explicando. Parece que está revezando, né, substituindo, mas não.
Pode passar. Então, nós elaboramos um site e pensamos como iríamos preparar nessa plataforma. Como vocês podem ver ali, pode clicar. São divididos em coleções. Essas coleções são áreas de referência. Por exemplo, estudos de tradução, estudos linguísticos, estudos literários e educação. Essas áreas, todas elas, têm glossários específicos. Então, cada vídeo ele está alinhado com o glossário utilizado. E de acordo com os diversos gêneros textuais também. Como vocês podem ver ali ao lado, estudos linguísticos. Embaixo tem a produção em Libras e logo abaixo tem também uma resenha. E também outros tipos de gêneros textuais são colocados ali. Se uma pessoa quer procurar um vídeo específico, ela abre o vídeo e consegue ver dessa maneira. Vejam só, essa janela é o vídeo e nós pensamos em colocar esse vídeo no YouTube. Por quê? É de fácil, né, difusão para todos. Pode clicar? A pessoa consegue buscar, né, os conceitos principais a partir de palavras-chave do texto. E ela consegue ver o conceito que vai ser abordado. Então, essa pessoa ela vê o tema de interesse e seleciona. E o vídeo é aberto, uma coletânea com vídeos relacionados, com palavras que sejam relacionadas, que tenham os seus respectivos vídeos. Os vídeos, ao lado, possuem um sumário. O que seria isso? Às vezes as pessoas se encontram dificuldades, porque o texto em português ele é dividido em tópicos, né, que tem sumário, que você pode acompanhar, aonde você quer ir exatamente. Mas como seria no vídeo em Libras? Às vezes o vídeo é muito longo. E como que a pessoa já vai poder acessar aquela parte específica? Então, por isso tem um sumário, né, organizado por tempo, por minutagem. Então, dessa maneira, a pessoa consegue selecionar, né, o que ela quer assistir e assistir de forma livre, autônoma. Ela escolhe o que ela quer assistir naquele determinado momento. E se ela quiser voltar ou avançar, embaixo nós temos também os glossários do vídeo. Esses glossários não são glossários de sinais termos, sinais equivalentes, para serem difundidos. Não. Esses glossários são específicos dos sinais utilizados no vídeo. Quais terminologias foram utilizadas com aqueles sinais específicos. No entanto, não são sinais presos a essas palavras. E nós também pensamos em como organizar a plataforma de forma que essa tela pudesse mostrar, né, claramente a pessoa com a visualidade muito clara, com menos poluição visual. Então, o João, ele sistematizou, né, a plataforma, o vídeo, para que tivesse uma forma fixa de ser apresentado. Todos os vídeos, eles seguem o mesmo padrão. E também organizamos um modelo que atendesse, por exemplo, o fundo. Tem um fundo e depois também notas de rodapé, a citação direta, citação indireta. E como isso seria feito no vídeo? Então, nós elaboramos uma maneira processual, né, para que isso acontecesse. Como vocês podem ver, ali tem a nota de rodapé. E é um modelo utilizado no Brasil todo de diversas maneiras. Então, nós verificamos essa variedade e tentamos ver qual que mais se adequasse, né, com o tipo de texto. Esse texto é uma resenha que foi traduzida e tem o vídeo em língua de sinais e tem uma pausa e é projetado ao lado a nota de rodapé, linkado com o vídeo. E ao término dessa nota de rodapé, retorna a sinalização. Próximo. E tem alguns desafios também. Não é algo fácil que já está pronto. A primeira questão é a gente verificar com os alunos do Letras Libras se eles assistem um vídeo ou não, se já assistiram, porque eles pesquisam no YouTube e parece que não quer assistir aquele vídeo do YouTube. Não quer assistir tudo, porque acontece vários problemas no site, às vezes problemas de organização do material, do vídeo, e não consegue assistir muito bem. Então, isso é um desafio que estamos tentando verificar. E os alunos também, eles estão avaliando
o projeto? Porque a gente elaborou, fez o projeto, eles estão desfrutando do material, mas qual a opinião deles sobre isso? Eles agora irão avaliar, né, esse material e a gente vai poder entender um pouco mais a partir desse feedback dos alunos. Porque não é um material que tem que ser imposto. A gente tem que ter um feedback dos alunos para poder compreender e fazer as correções e melhorias necessárias. E um outro desafio são a respeito dos gêneros textuais. Porque em língua portuguesa, isso já está bastante claro. Mas o vídeo em Libras, o texto em Libras, já está clara a questão da organização do gênero textual? Como isso será feito? Então, estamos pesquisando, né, e verificando o que já está sendo produzido. E, a partir disso, comparar para poder realizar novas produções de diversos gêneros textuais também. Nós estamos estudando a respeito das multimodalidades. O que seria multimodalidade? As pessoas produzem um vídeo em Libras e, de repente, tem uma imagem ou também um literal em português. Então, são relações que acontecem naquele espaço que são consideradas essas multimodalidades. Porque não é Libras e a língua portuguesa, não. É a respeito do gênero textual. Porque, às vezes, aparecem elementos gráficos que podem causar algum tipo de interferência na compreensão. Então, para que possa ser compreendido de forma muito clara, é importante pensar no respeito da multimodalidade nesses textos também. Próximo. Essas são as nossas referências. Próximo. Próximo. Se alguém tiver alguma curiosidade de assistir um pouco mais, pode acessar o nosso site, que está disponível ali, e também o Facebook, onde divulgamos nossos materiais que são lançados. E também temos o Instagram, que divulgamos também as informações. Qualquer dúvida, pode também nos mandar um e-mail, tanto para mim quanto para a Daphne. Muito obrigado. Então, eu agradeço. Parabéns aos dois palestrantes. E terminaram antes, com 5 minutos de antecedência. Parabéns. Também eu gostaria de dar alguns avisos que, a primeiro momento da palestra, tivemos alguns problemas em outras salas, porque a palestrante não pôde estar aqui no mesmo horário. Então, ela vai se apresentar no final. E agora, convidamos a segunda palestrante. Panorama de formação de intérpretes português Libras, ofertados pelo CAIS, Centro de Apoio aos Surdos. Lira Martins e Patrícia Tuxi. A primeira palestrante é Lira Matos Martins, da UNB, Universidade de Brasília. E também Patrícia Tucci, dos Santos. Por favor. Tudo bom? Boa tarde a todos. Meu nome é Lira, meu sinal é esse. Eu vou mostrar para vocês um pouco da minha pesquisa de mestrado. E é importante avisar que é a minha pesquisa, porque ela está inicial, no momento inicial. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns resultados que eu encontrei. E também é importante avisar vocês que a professora Tucci não pôde estar aqui por problemas particulares. E ela me orientou na minha pesquisa de mestrado, tá? Pode passar o slide. Quem sou eu? Eu tenho formação em letras Libras licenciatura, tenho pós-especialização em educação à distância e trabalho como tradutor e intérprete na área educacional. E tenho um mestrado nessa área. Sou professora de Libras, perdão. Agora, estou afastada da secretaria, por causa dos meus estudos. Então, como é o trabalho do tradutor e intérprete de Libras na área da educação? Na educação básica,
vai depender de alguns desafios, de algumas políticas dos estados. Porque a lei, ela fala que se na educação básica pode só ter formação de ensino médio, então, como será em cada estado? Como vai ser a resolução? Pode formação ensino médio, pode ter a certificação do ProLibras, ensino superior, licenciatura, também letras libras, ou cursos de formação profissional, continuado do profissional intérprete. E também comprovações de proeficiência. Então, pode variar, né, dependendo do estado. Outro. Centro de apoio ao surdo. Mas o que é esse local? É um centro fundado pelo Ministério da Educação, que é por conta da Lei 10.436, que é um centro que tem em todos os estados, e é um centro que tem uma função principal, que são duas vertentes. São o AEE, ele atende o AEE, para pessoas com alunos surdos, que tem, e também a formação de professores, para agir nessa área de educação. E também como complemento aos tradutores e intérpretes. Então, a pessoa que começa a trabalhar como tradutor e intérprete na área da educação, às vezes ele não tem formação nenhuma. Às vezes sabe Libras, mas não tem nenhuma formação na área, nenhuma formação comprovada na área de tradução. E então eu fiquei pensando em um local em que eles possam procurar esse curso de formação. E é o Centro de Apoio ao Surdo, que tem esse papel principal de oferecer esses cursos de formação. E eu fiquei preocupada e refletindo, tudo bem, temos o curso, mas e o currículo desse curso? O conteúdo programático, como será escolhido? Ele tem que ter um link com a área da tradução e interpretação. Tem? Não tem? Então, essa é a minha pesquisa. Próximo slide. Então, a justificativa da minha pesquisa está baseada no Decreto 5626, que dá abertura para diversos centros de formações especializadas, específicas para cada área. Tipo, por exemplo, a área da educação, a área da justiça, a área da saúde. E precisa dessa formação específica. E também, dentro dessas 4, qual é o objetivo? Qual é o conteúdo? O que precisa? Qual é a competência do tradutor e intérprete para adquirir essa fluência e começar a trabalhar, começar a atuar? Próximo slide. Então, o objetivo da minha pesquisa é recolher essas informações sobre os currículos dos Centros de Apoio ao Surdo e avaliar cada um deles para ter uma coerência com a teoria e os materiais didáticos propriamente para tradutores e intérpretes. Próximo slide. E o outro objetivo... Outro. Próximo. Mais uma vez. Então, esses 4 objetivos, eles teve a função de recolher essas informações dos currículos e avaliar entre eles se os conteúdos eles mostram a real competência para o tradutor e intérprete e identificar algumas orientações. O segundo tópico é descrever as competências do tradutor e intérprete, do profissional, na área de educação. O último ponto, vou propor uma unidade didática para um centro de formação.
dos tradutores e intérpretes. Próximo slide. A minha metodologia de pesquisa, porque a minha pesquisa, ela abrange essa área dos estudos da tradução, também da didática da tradução. Mas por que é didática? Não é algo novo, não é algo de 1980, e até hoje a gente... Né, então, é algo muito recente. E também eu fiz o recolhimento desses dados sobre os currículos, essas avaliações. E eu comecei a fazer as entrevistas para a minha pesquisa em outros centros de apoio ao surdo, para ofertar como é que seria essa oferta dos cursos, como é que são essas ofertas nos cursos em outras unidades. Próximo slide. Então, eu vou mostrar para vocês, em âmbito nacional, cada CAIS. E a minha pesquisa, ela descobriu 38 unidades de centro de apoio ao surdo. Em vermelho são os estados, né? Em amarelo são as prefeituras. Tá? Então, tem um link da cor com os locais. Vocês podem perceber que nos estados tem mais de um centro. Outros não tem nenhum. Por exemplo, o Mato Grosso do Sul não tem nenhum. Minas tem 5. Então, são poucos quase todos os estados têm, mas são poucos centros de apoio ao surdo. Mas eu fiquei pensando e pergunto, e nos estados, nesses centros, quais os cursos que têm essa formação? Tem o curso de intérprete? Só 10. De 37, apenas 10 oferecem esse curso de tradução. Muito pouco. Então, como que isso pode acontecer? Então, precisamos aumentar, precisamos expandir. E também avaliar a fluência, avaliar o currículo, o conteúdo, a qualidade desse curso. Próximo slide. Esse desenho que eu coletei na minha análise de dados, eu comparei com a teoria sobre as competências. Próprio do PACT, que é de Barcelona. Eu comparei com os estudos de lá e também com Clives também. Próprio da Universidade de Minas, o FMG. Então, esse modelo de competências do profissional intérprete, ele precisa adquirir para ter a fluência e, então, começar a atuar nessa área. E esse currículo, como é que foi essa comparação, essa experiência de quantos adquiriram essa competência? Próximo slide. Essas propostas de currículo estão relacionadas à competência de formação? Então, eu pesquisei e encontrei que não tem. Mas só que ainda não está pronto, ainda não tem resultados, ainda estou em fase de pesquisa. Próximo slide. Minha base teórica é a didática da tradução, junto com a área da formação de competências. E o autor principal... Hurtado é o meu autor principal. E Gonçalves. E esses dois são os autores principais da minha pesquisa. E eu espero poder descobrir até o final da minha pesquisa e encontrar resultados dessas formações, se tem realmente relação com as competências. E, no final, eu gostaria de apresentar a proposta
minhas propostas didáticas do curso de formação, dentro do CAS. Essa é a minha bibliografia. E se tiver alguma pergunta, eu aceito essa troca de informações. E próximo o slide, muito obrigada. E esse é meu contato. Uau, essa sala está de parabéns. Todos os palestrantes fazendo o tempo certinho, terminando antes, maravilhoso. Então, eu acho que a gente vai ter bastante tempo para fazer perguntas, muitas perguntas. Vocês se preparem, se vocês tiverem perguntas relacionadas ao primeiro tema, alguma dúvida ou ao segundo, já vão anotando com relação ao segundo também. E agora eu vou convidar o terceiro tema dessa mesa, que vai ser sobre... Espere um segundo, deixa eu pegar minha cola. O hino nacional brasileiro em Libras. Uma análise comparativa das escolhas tradutórias. E a palestrante será Geórgia Clarice da Silva. Por favor, Geórgia. Boa tarde a todos. Peço desculpas por não estar interpretando, mas eu estou com tendinite. Acredito que muitos aqui já tiveram também. Estou afastada e fazendo tratamento. Sobre essa questão desse trabalho, o hino nacional brasileiro em Libras, uma análise comparativa das escolhas tradutórias. A minha primeira formação é letras. Eu me formei como professora de língua portuguesa e, a partir dessa primeira formação, eu me interessei pela área da Libras. Na verdade, eu aprendi Libras quando eu estava no terceiro ano da universidade. Naquele tempo, a gente não tinha a disciplina como obrigatória na grade da licenciatura. E aí eu fui para uma igreja e aprendi a língua em si. Só que, como professora de português, que depois fez letras libras, eu fiz bacharelado em Santa Catarina, uma coisa sempre ficava no ar quando a gente ia dar algum curso para iniciantes. E que eu também já passei por esse processo. Que processo era esse? Quando você, acredito que muitos aqui que estejam começando a aprender Libras, a primeira coisa que quando a gente vai para um curso é ficar vasculhando sinais. E aí, quando a gente pega interpretações diferentes da mesma coisa, os iniciantes sempre se perguntam, mas por que isso aqui está interpretado diferente? Muitos aqui acredito que, se tem iniciantes nessa sala, já passaram por isso. E quem é iniciante, está aqui nesse momento agora, sabe do que eu estou falando. Então, nós pegamos várias interpretações no início, vamos supor, um poema, uma música, e aí a gente acha 2, 3 na internet desse poema, dessa música. E a gente vai fazer a análise, comparar, e vai falar assim, mas por que essas interpretações não usam os mesmos sinais, necessariamente? Então, eu, como professora de português e também como intérprete, sou bacharel em Libras, dos questionamentos de sala de aula, quando a gente trabalha com o ouvinte, é justamente esse. Professora, por que tal interpretação é diferente dessa daqui e está falando a mesma coisa? Então, nós desenvolvemos um trabalho, esse trabalho foi desenvolvido em Santa Catarina, junto com a turma, e foi aplicado em outra turma no meu estado. Eu trabalho no estado de Goiás e estudei em Santa Catarina. Então, eu fiz a performance do trabalho lá e apliquei no estado de Goiás. Pode passar.
Por que foi escolhido o hino nacional? O hino nacional foi escolhido porque é uma canção que a gente tem várias interpretações dela na internet. E esse trabalho, ele se identificou com a seguinte forma. Vamos pegar duas interpretações que sejam interpretações a nível nacional para fazer essa análise comparativa das diferenças das escolhas tradutórias. Certo? E aí, o que acontece? Como o hino é uma poesia metafórica, né, em forma de música, e que representa a nossa pátria, é uma representação brasileira, nós escolhemos duas que respondem aos níveis federais. Então, nós pegamos a interpretação do INES, postada no site em 2015, e a interpretação da Câmara de Deputados, que também foi postada no site em 2015. Pode passar. No início, quando a gente sentou para entender esse trabalho, para tentar fazer algo diferente, qual que foi a questão que norteou o nosso trabalho em si? A questão foi que a gente gostaria de levantar e mostrar os pontos, né? Quais os procedimentos usados para definir as escolhas tradutórias usadas nas duas versões do hino nacional que foram escolhidas para a aplicação dessa pesquisa. Pode passar. E aí o objetivo que a gente levantou é realizar uma análise comparativa das duas traduções do hino nacional em Libras, ambas realizadas por instituições governamentais, porém, uma sinalizada por um surdo e outra por um ouvinte. Depois de um tempo que a gente está na área, a gente entende que tem as relações culturais, a relação da língua, da L1 do surdo, da língua da Libra CL2 do ouvinte. Tá. Mas e quando nós temos uma pessoa que ela é iniciante? Qual que é essa relação? O que ela entende como cultura surda, como é a influência dessa cultura nas traduções, das características nas traduções? Pode passar. E aí, qual que foi, dentro dessa discussão, nós pegamos o livro da Heloísa Barbosa, que ele define algumas formas da gente analisar as traduções, alguns parâmetros para analisar a tradução. Então, a gente definiu esses parâmetros, como que a gente ia fazer essa análise comparativa dentro do que a Heloísa coloca como os padrões para definir e diferenciar quais os momentos de tradução. Essa discussão... Volta. Então, a gente fez um levantamento teórico, né, do papel do tradutor e as características da tradução poética, como um objetivo de levantar os pressupostos teóricos básicos para a estruturação e orientação teórica desse trabalho. Nós iniciamos o trabalho fazendo uma análise sobre a tradução poética, porque como o hino nacional ele se encaixa dentro do perfil de tradução poética, nós fizemos um levantamento de todo esse perfil de tradução poética para a gente primeiro repassar. Esse trabalho, na verdade, ele começou de forma teórica para depois ele ir para a prática. Então, depois do levantamento teórico que a gente fez, os estudos que a gente fez para comprovar e para mostrar diretamente a essas pessoas que eram iniciantes, né, aprendizes iniciantes na língua de sinais, a gente mostrou para eles de forma teórica por que acontecia aquele tipo de interpretação de uma forma e depois de outra. Para eles entenderem que, quando a gente está falando de uma interpretação intralingual, ou seja, dentro da mesma língua, nós temos várias possibilidades. E isso está relacionado tanto ao percurso, ao momento de interpretação, e da onde parte essa interpretação? Nós temos duas diferentes vertentes. Nós temos uma Câmara de Deputados Federais, que a interpretação do hino foi feita para colocar no site deles, e nós temos o INES, que é um instituto que ele trabalha com o surdo. E nessa interpretação foi o surdo que fez. Então, nós começamos a mostrar para eles, primeiro, qual era o perfil, onde que era o ambiente, quais os ambientes que deram origem a tais interpretações. Tá. Pode passar. Daí, para apresentar não só a questão, para fazer uma ambientalização teórica, para eles entenderem de forma mais prática, nós fizemos um levantamento de 2008
a 2016, todas as interpretações do hino nacional brasileiro em diferentes línguas que foram depositadas no YouTube. Então, nós fizemos. Aí, muitos alunos, na época, que tiveram contato, né, com a pesquisa, falavam assim, mas, professores, vocês, qual foi o intuito de vocês também fazerem um levantamento das interpretações em outras línguas? Porque nós estávamos trabalhando o ato interpretativo, para que eles conhecessem outras naturezas interpretativas naquele momento. Então, foram encontrados, na língua indígena, 6 interpretações do hino nacional. Lembrando que essas interpretações que estão elencadas aí são interpretações oficiais. Foram vídeos oficiais. Não tem nenhum vídeo que, às vezes, uma pessoa uploada lá na internet e ele se grava e coloca. Não, foram só de entidades oficiais. Tá? Então, nós temos, foi levantado de 2008 a 2016, 6 interpretações, aí tem uns anos, né, dessas interpretações, do hino nacional em língua indígena. E aí, na descrição, nós temos qual língua indígena que foi feita essa interpretação. Pode passar. Nós temos apenas uma interpretação no latim, que foi feita em 2012, uploadada no site do YouTube. E no Esperanto nós também temos uma interpretação que foi feita em 2009. Tá? Em inglês nós temos uma em 2013, que foi colocada no site. Pode passar. Em língua de sinais, nós temos... Pode passar. Nós temos 13 interpretações de Libras do hino nacional diferentes que foram uploadadas nesse site e que estão vinculadas a institutos, estão vinculadas a instituições governamentais, não governamentais e instituições de forma que a gente reconhecidas. Então, esse foi o perfil que nós escolhemos para fazer essa pesquisa. Todas essas foram catalogadas entre o ano de 2008 e 2016, para a gente mostrar as 13 foram mostradas para esses alunos. Tá? As 13 em si foram passadas vídeos a vídeo, com pessoas diferentes, né? Cada uma tem um intérprete diferente, e foi demonstrado na sala de aula para esses alunos iniciantes, que são 13 interpretações de pessoas e intérpretes diferentes dentro do hino nacional em Libras. Pode passar. Aí, o que a gente seguiu? Quais foram as metodologias seguidas nesse trabalho? Foram seguidos os seguintes procedimentos de análise a partir da definição da escolha do corpus e a divisão dos vídeos em partes iguais para análise. Quando a gente mostrou todos esses vídeos que haviam na internet, que mostravam a interpretação em Libras, né, do hino nacional, nós escolhemos os 2 para a pesquisa e separamos eles por estrofes, assim como está no hino. E aí, quando a gente separou eles por estrofes, a gente fez uma separação do vídeo e comparou. Nossos alunos, nós entramos em um grupo, né? E aí a gente montou alguns QR Codes com esses vídeos separados pelas estrofes. Nós também fizemos um trabalho de reconhecimento, né, da questão do que está por trás da escrita desses tópicos que foram separados. Então, por quê? Porque nós temos 2 interpretações de natureza diferentes. Natureza que a gente fala, quando no final a gente vai discutir essa questão das naturezas serem diferentes. Uma feita por um surdo e outra feita por um ouvinte, para objetivos diferentes. E aí, quando a gente mostra isso para as pessoas que são iniciantes na Libras, a primeira coisa que elas fazem é falar assim, olha, usou esse sinal. Nossa, aqui não usou esse sinal. Então, quando a gente levou, o que a gente fazia? A gente pegava os vídeos, primeira estrofe, mostrava o vídeo na tradução pelo INES, depois mostrava o vídeo na tradução pela Câmara de Deputados. E aí a gente discutia em sala.
quais são os parâmetros que eles usaram para fazer essa tradução e qual foi o parâmetro que usou para fazer a segunda tradução. Pode passar. E aí nós criamos um quadro, aí estão as estrofes. Esse quadro, ele faz uma análise usando os parâmetros segundo Heloísa Barbosa. Então, nós pegamos o que ela diz, os parâmetros como... A gente pegou as distribuições que ela fez na pesquisa dela, né, as formas de tradução, e aí nós fizemos a análise desses quadros em separado. E colocamos o link da divisão dessas estrofes, para que o aluno, naquele momento, ele pudesse clicar no link, ver aquela performance, e depois clicar no link novamente e ver a performance do outro em comparação aos dois hinos. Pode passar. Aí, depois de toda essa amostragem, depois de a gente fazer toda essa relação cultural, ambientalizar, falar sobre a perspectiva da cultura surda e tudo mais, nós fizemos a separação a partir do que a Heloísa falou. Nós fizemos uma análise comparativa agora. A gente pegou as partes e começou a comparar. Qual que é a parte que nós temos ali, não está condicionado com números, mas está com as cores, para a gente ver. Qual a parte que a gente tem adaptação? Quantos por cento dessa tradução é uma adaptação? Quantos por cento dessa tradução é uma modalização? E assim por diante. E essas foram as categorias que a gente usou para separar e analisar as duas traduções. Aí, com as cores, aí não estão os números, né? Mas com as cores a gente percebe que as diferenças existentes entre essas traduções. E isso ajudou com que eles reconhecessem, em outros momentos, porque lembrando que eram pessoas iniciantes na área da Libras, em outros momentos que haveria traduções que eles poderiam encontrar determinados sinais traduzindo a mesma coisa, só que usados de forma diferente, como processo anafórico, como classificadores e assim por diante. Pode passar. E aí, o que eles colocaram? O que foi assim, a culminância, o que a gente fez? Os espaços que foram vinculados à tradução, ou seja, tanto o espaço, né, a tradução no nível da Câmara de Deputados, que é no site da Câmara de Deputados Federais, e o site do INES, são espaços de cunho mais formal. E por se tratar de um ambiente não específico e aberto a toda a comunidade brasileira, dessa forma, o uso de uma interpretação que segue os recursos apresentados e atende às necessidades formais de cada espaço. Por quê? Porque o objetivo, na verdade, era mostrar para eles que existiam traduções diferentes da mesma coisa, só que sobre aspectos diferentes. Porque nós temos uma comunidade surda que há uma necessidade de um espaço específico. A tradução feita pelo INES era uma tradução que tinha mais adaptação do que a feita pela Câmara de Deputados. E mostramos para eles essas possibilidades de diferentes tipos de tradução. O que facilitou e futuramente, depois das outras aulas, a gente diminuiu um pouco daquela ansiedade de apresentar, professora, por que isso está assim e por que isso não está dessa forma? Por que ele usou esse sinal e por que esse aqui não usou? Por que ele fez essa construção e esse aqui não foi? Então, foi um trabalho que durou um tempo para a gente fazer, foi um trabalho que durou mais de 6 meses, mas que depois dessa perspectiva de construir toda essa atmosfera para mostrar o percurso de tradução, as diferenças dentro da tradução, ele contribuiu para que esses alunos que estavam ali aprendendo Libras 1 naquele momento, eles entendessem que futuramente eles iam achar interpretações diferentes do mesmo texto. E a turma em si, ela desenvolveu mais do que a outra turma que não foi feito trabalho, porque a gente fez essa separação. Nós pegamos uma turma de amostra, fizemos um trabalho com ele. Então, esse tipo de relação entre, né, as traduções foi diferenciado nessa turma, o que deu a gente considera que foi uma melhora significativa no desempenho desses alunos, porque eles entenderam, né, qual que é o viés dessas possibilidades de tradução. Pronto.
E aí, assim, todo o trabalho que a gente fez durante esse percurso, né, com os alunos, eu fiquei me colocando em todo momento junto com eles, pensando, gente, quando eu estava aprendendo Libras, muitas vezes eu entrava lá nos sites e queria descobrir tal sinal. Aí eu via 2 possibilidades de cada sinal, aí eu nunca sabia qual estava certa e qual eu poderia usar naquele momento. Porque não me foi ambientalizado naquele momento que eu estava aprendendo que havia essas possibilidades de diferença. E essa aí foi toda a bibliografia que a gente usou, a principal, né? A Heloísa Barbosa, com os procedimentos técnicos de tradução, e foi um trabalho realizado em um grupo de pessoas da idade adulta, de 20 a 26 anos, a média dos que participaram dessa sala. E eu agradeço a todos e peço desculpas por não estar interpretando. Obrigada.